Enquanto eu tomo meu cafezinho aqui como de costume, eu quero trazer hoje um relato pessoal que aconteceu comigo essa noite. Eu tive um sonho, um pesadelo muito ruim e acordei depois das, acho que 4h30, 4h40 da madrugada, sentindo muita angústia, acordei chorando, acordei com os batimentos cardíacos muito acelerados, né, com o coração palpitando assim. E então eu acordei com sintomas físicos daquele sonho ruim que eu estava tendo, daquele pesadelo. Não vou entrar nos detalhes aqui do sonho porque não é o objetivo, mas o que aconteceu no pesadelo, no sonho, enfim, que foi um sonho ruim que o meu inconsciente estava ali trabalhando, e as sensações físicas que eu acordei com toda aquela angústia, com o choro compulsivo, escorrendo lágrimas, inclusive, com o coração acelerado, né? Eu resolvi trazer isso hoje para a gente entender um pouquinho quando a gente fala sobre trauma e estresse pós-traumático e como que o nosso corpo armazena de uma forma inconsciente, ou seja, algo que é involuntário, mas que ele armazena e que leva tempo para a gente processar, integrar quando nós passamos por traumas. E aqui eu trago especialmente traumas de relacionamentos tóxicos, abusivos, como que isso realmente é dificultoso para a gente e como leva tempo a nossa recuperação e a nossa cura. Geralmente, quando a gente fala em trauma, a gente pensa em trauma como algo assim muito catastrófico, algo muito grandioso, como também, por exemplo, o que nós vivemos aqui, eu tô em Porto Alegre, o que a gente viveu aqui em maio, que foi realmente, né, na enchente que nós vivemos, agora estamos atravessando coletivamente um trauma coletivo, um trauma de choque, como a gente fala. Mas na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, quando nós passamos por eventos estressores que o nosso corpo, né, não foi capaz de processar tamanha carga de estresse, especialmente pode ser uma vez só, mas geralmente quando é uma vez só, a gente acaba não desenvolvendo o estresse pós-traumático ou transtorno de estresse pós-traumático. Nós desenvolvemos geralmente o transtorno de estresse pós-traumático quando o nosso corpo é submetido a muito estresse num período prolongado, como foi meu caso. Né? E aí agora eu trago as questões das relações tóxicas abusivas e o quanto que isso no nosso corpo fica armazenado e nós precisamos entender o que acontece. Então, eu fiquei quase uma década da minha vida numa relação disfuncional e faz 2 anos que eu saí dessa relação disfuncional. E até hoje, apesar de já ter trabalhado muito o trauma que ficou, que eu vivenciei, que o meu corpo vivenciou, né, que fica gravado na gente, toda a carga de estresse emocional, estresse psicológico, estresse mental, estresse de todas as formas. No meu caso, que desencadeou inclusive num câncer, né, em 2021, que eu passei por uma esterectomia. Mas mesmo tendo trabalhado tudo isso e tendo processado, o trauma, ele vai ficar no nosso corpo e vai levar um tempo para que a gente se recupere, mesmo quando a gente faz a parte cognitiva de entender, quando a gente trabalha emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, o corpo ainda precisa liberar, porque eu quero trazer aqui que é importante a gente ter em mente que o nosso corpo físico registra as marcas de um trauma vivenciado e ele vai liberar. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai elaborando, a gente precisa processar esse trauma para conseguir liberar isso. Mas quando a gente não tem esse conhecimento, às vezes a gente não entende o que acontece. E o meu caso de hoje, desse pesadelo que eu tive, foi justamente mais uma liberação desse trauma que eu vivenciei por quase uma década da minha vida, que eu já trabalhei muito em cima disso, né? Já superei o transtorno de estresse pós-traumático, mas de uma forma ainda inconsciente, ou seja, eu não tenho consciência, é automático, o meu corpo, né, de alguma forma ainda registra algumas questões e o pesadelo dessa noite foi justamente isso, né? Foi justamente algo ainda relacionado àquele grande período de quase uma década de vida, vivendo sempre com o sistema nervoso autônomo hiperativado, né? Eu passei quase uma década da minha vida hipervigilante, sempre pisando em ovos, sempre com cortisol nas alturas. E então, mesmo já tendo passado um tempo, eu já trabalho, né, sempre,
nessa questão do que aquele grande trauma de quase uma década de vida me causou, ainda assim o corpo responde de forma inconsciente. Então, eu trago esse tema hoje aqui porque às vezes algumas coisas acontecem com a gente não entende. Então, caso, né, e eu sei que muitas pessoas que me acompanham aqui passaram por relações abusivas, tóxicas, de dependência, de codependência emocional, ou ainda estão e não conseguem sair disso, o corpo vai responder de várias formas. E ter pesadelos, ter flashbacks, né? Do nada a gente tem algumas memórias que nos remetem àquela grande carga de estresse que a gente viveu em determinado momento, também é comum acontecer. Então, o pesadelo, né, é uma das formas do corpo processar o trauma e liberar. Para minha sorte, eu acordei com todas essas sensações muito ruins, que eram exatamente as sensações que eu tinha quando eu passei essa década de vida dentro dessa relação. Então, o corpo, eu acordei tendo os mesmos sentimentos e a mesma angústia e as mesmas sensações da época que eu estava dentro, né, vivendo um trauma. Então, hoje foi mais uma forma de liberação, mas para minha sorte também, a pessoa com quem eu tive esse pesadelo prontamente me respondeu dizendo que estava tudo bem com ela, enfim. E então, né, para mim foi mais fácil me recuperar dessa sensação de hoje. Mas quem não consegue ter ali o contato ou com a pessoa, ou enfim, outra coisa que aconteceu e que tu não consegue na hora te recuperar, algumas coisas que a gente pode fazer, que é se acolher, que é processar aquilo ali, é respirar profundamente. Então hoje eu fui me acolher mais, eu fui fazer coisas que para mim são importantes, eu fui aprofundar ainda mais na meditação, minha escrita terapêutica, eu fui fazer uma aula de yoga que para mim faz bem, com muito exercício respiratório para eu poder voltar a regular o meu sistema emocional, porque quando a gente passa muito tempo muito tempo com muito estresse, né? Que é o que causa o trauma, então a gente está sempre hipervigilante, né? O nosso sistema nervoso autônomo entende aquilo sempre como uma ameaça, então a gente precisa ensinar o nosso corpo que nós estamos seguros no nosso próprio corpo, e para isso tem várias técnicas que eu trabalho na minha psicoterapia aqui, informada para o trauma, que foi como eu superei o processo de transtorno de estresse pós-traumático, como eu ajudo os meus clientes hoje, principalmente quem sai de relações tóxicas e abusivas. Então tá aqui esse vídeo, se tu tá passando por isso, o pesadelo é uma das formas que o nosso corpo consegue processar, elaborar e depois integrar quando a gente é submetido a um longo período de estresse e que acaba causando um trauma em todas as vertentes nossas, né? Emocional, psicológica, espiritual, física. Então, o pesadelo pode ser uma das formas da gente liberar também e elaborar esse trauma.